Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela Altivia TV da internet. Estamos nas redes sociais também, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Interaja com a gente pelo WhatsApp 973350038. É bem legal a sua participação fazendo perguntas aos convidados de hoje. 973350038. 12:01, agora eu sou o Mauro Friesman e vamos então apresentar aqui, conhecer os nossos convidados que vão debater, vão tratar, analisar os temas por aqui propostos. Dr. Evandro Capano, advogado, professor, ele é doutor em Direito de Estado, é relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Dr. Evandro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez com a gente. Tudo bem? Mário Friesman, boa tarde, bem-vindo a todos, uma bancada maravilhosa hoje, um abraço a Zenilda, a todos, né, a equipe do Fausto Camunho, é um prazer estar com vocês. Obrigado, doutor Evandro. Rafaela Manes, também com a gente aqui, ela é publicitária, diretora de desenvolvimento de negócios em mercados de língua portuguesa da Testuí. Ela está em Paris, na França. Que horas são agora? 4 horas adiante, é isso? Rafaela, boa tarde para você. 5. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? 5 horas. Aqui já são 17. 5 horas. Obrigado pela presença aqui com a gente para essa nossa jornada de hoje. Eu que agradeço. Também vou apresentar a Magda Figueiredo, atriz, educadora parental e ativista dos direitos humanos. A Magda é colunista do jornal Orb News UOL. Tudo bem, Magda? Bem-vinda, boa tarde. Tudo bem. Obrigada, Mauro, pelo convite. Boa tarde. Muito bom estar aqui. Obrigado pela sua presença. E mais um operador do direito aqui com a gente também, doutor Rafael Paiva, advogado criminalista, professor de Direito Penal, Processo Penal e Lei Maria da Penha. Doutor Rafael, bem-vindo, como está? Olá, Mauro, muito bem, obrigado. Para nós é uma grande honra participar do programa, falar de um tema tão importante como esse. Vamos lá então, pessoal, 12:02, nosso primeiro assunto dessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira. Desde 7 de agosto de 2006, portanto, há 17 anos, a Constituição brasileira tem uma legislação específica para proteger mulheres da violência doméstica e familiar. É a Lei Maria da Penha, homenagem a uma mulher que, como tantas outras, teve a vida marcada por diversas tentativas de pedidos de socorro ao Estado, quase sempre negadas. A lei trouxe importantes avanços no combate à violência doméstica, mas os índices de estupros, feminicídios, agressões às mulheres no Brasil seguem assustando e assustando demais. Doutor Rafael Paiva, eu começo com você a respeito desse tema. Apesar de termos aí a Lei Maria da Penha, a gente sempre toca nesse assunto, uma das mais avançadas do mundo aí na proteção das mulheres. Muita coisa há ainda de ser feita por conta de uma mudança de cultura necessária no Brasil, não? Com certeza. Como você bem já explicitou, a Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima, é uma verdadeira ação afirmativa que nós temos já há 17 anos e que, em que pese ser, de fato, uma legislação super avançada, que inexiste em muitos lugares do mundo, ainda há muito a ser feito no combate à violência doméstica e familiar, graças a exatamente essa cultura que ainda acaba flexibilizando a aplicação da lei, em especial de aplicadores do direito, como juízes e promotores. Eu falo isso com conhecimento de causa, já que milito na área, e digo que vem notando um absurdo movimento no sentido contrário, de flexibilização da Lei Maria da Penha e das questões de violência doméstica. Mauro. Doutor Evandro Capano, para sua avaliação sobre esses 17 anos de Lei Maria da Penha, doutor Evandro Capano, que junto com o irmão Fernando, o doutor Fernando Capano, são autores do livro Advogando na Lei Maria da Penha. Sua avaliação, doutor.
Olha, o meu colega, doutor Rafael Paiva, tem absoluta razão, né? É uma lei de ação afirmativa, não tenha dúvida. A gente tem muita gente que fala assim, isso quebra a isonomia. Não, não quebra a isonomia, né? É uma lei feita, uma lei cunhada num compromisso de uma agenda internacional que o Brasil assumiu de combate à violência de gênero, né? E, Mauro, eu sempre, não é a primeira vez que eu falo isso aqui, né? Eu tenho aí já um bom tempo de estrada e fiz algumas entrevistas no decorrer da minha vida, né? E nunca na minha vida me perguntaram assim, você tem filhos? E se tivesse me perguntado se você tem filhos, me perguntaram assim, com quem você vai ficar? Com quem você vai deixar os filhos? Tenho certeza aí que a Magna, a Rafaela já tiveram algumas vezes aí, né, na sua caminhada, aquela pergunta, você tem filho? Se você tem filho, você vai deixar com quem e tal? Você vê, isso é um machismo estrutural, isso é uma situação em que você trata sem perceber diferentemente, de maneira que a lei é bem-vinda, sim, a lei precisa de aperfeiçoamento e é o dia a dia, é o constante aperfeiçoar e o trabalho profícuo. A lei é boa, a lei é bem estruturada, existe uma outra, né, dificuldade, mas, né, como dizia um antigo pensador do filósofo do direito, Hans Kelsen, que é a ciência do dever ser e não do ser, né? Nós estamos cada vez mais perto daquilo que é a proteção, né, integral do gênero da mulher, né? 17 anos, muita coisa conquistada e algumas coisas ainda para conquistar. Esse é o diagnóstico, Mauro. Mudança de cultura para retirada do machismo do cenário passa por onde, doutor Evandro? Porque uma coisa é a lei, uma coisa é a caneta que impõe ali os limites, mas com o machismo estrutural que temos também, a lei pode muito, mas não pode tudo. É verdade, a lei pode muito, mas não pode tudo, e a lei tem sempre duas visões, ou pelo menos duas posições de trabalho, né, Mauro? Uma posição é ela realmente regulamentando o fato social, a situação social que se apresenta, e outra é, né, garantindo, ou pelo menos cristalizando na sociedade, posturas. Então, veja, às vezes a gente faz uma lei um pouco mais dura, ou uma postura um pouco mais incisiva por conta de lei, e as pessoas, né, a sociedade geral às vezes fala, nossa, mas para que tudo isso? É a questão justamente falando de maneira chula para o nosso ouvinte, né, é a teoria da curvatura da vara, né? Você leva lá na frente para quando ela volta, mais ou menos onde a gente precisa. Então, a lei não tem só essa posição de regulamentar, de punir, e sim de indicar a nossa direção. E a Lei Maria da Penha, nessa parte, cumpre o seu papel, né, pondo muito claro cada vez mais que a violência doméstica não se aceita, que a violência de gênero é inadmissível, que a violência estrutural, do machismo estrutural, tem que sair da sociedade. Nós estamos agora aí, né, com 2 anos de lei também de violência política de gênero, né, a gente pode falar isso no nosso próximo encontro, e tem, você vê, violência política de gênero, se você lê a lei, veio pesada a lei, né, punindo a violência política de gênero, criando uma nova situação no Código Eleitoral brasileiro. Necessário? Sim, necessário. Vai ser de pouca efetividade? Talvez, mas já deixa consignado, né, que nós não aceitamos violência de gênero, tampouco violência política de gênero, que exclui, né, as mulheres da nossa situação de espaço de fala, espaço político. Estamos trabalhando, Mauro. O Brasil está melhorando, o Brasil está caminhando. Magda, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema, a Lei Maria da Penha, completando 17 anos de criação, 17 anos de existência, e eu uso sempre essa expressão aqui, quando a gente trata do assunto, ela lida com um problema muito difícil, que é algo que acontece intramuros, ou seja, é preciso denunciar, é preciso que as pessoas que tenham conhecimento da violência doméstica, seja ela contra a mulher, contra a criança, contra os idosos, que tudo isso seja denunciado, não? Eu acho que tem um fato aí que ela atinge qualquer classe social, né? Ela não tem uma preferência para isso, mas eu não posso deixar de citar que a questão racial é muito grave, né? E dá de cara muito com essa questão da violência, porque o maior número, né, de violência acontece exatamente também por conta do racismo, né? Então, eu acho que uma coisa não invalida a outra, né? Porque eu acho que um atendimento a uma mulher preta e uma mulher branca de classe média com uma violência que aconteceu dentro de casa, com seu parceiro, uma violência independente de como que ela acontece, ela já tem um tratamento diferente. Então, isso já é base desse racismo estrutural que a gente vive
né, desse comportamento social, dessa cultura, dessa herança da branquitude, né, de sempre inferiorizar, deixar essa mulher nessa questão de inferioridade, de subalternidade. Então, isso leva até que ponto, né, que essa tem uma efetivação, mas tem uma ausência de efetivação por conta do racismo estrutural, por conta desse corpo. Quem é essa pessoa que está ali de frente, que denunciou, que vai buscar uma ajuda, que vai fazer uma ligação, e aí quando ela vai fazer, quando está na presença, quando está denunciando, quando está dizendo, quem é, né? Quem é essa mulher? Ela é só a mulher ou ela é tratada diferente por ser uma mulher preta, né? Então, eu acho que tem um contexto racial que eu sinto cada vez mais que quando as leis estiverem um local ou pessoas que são capacitadas para receber essas pessoas em relação ao racismo, acho que a gente consegue dar passos melhores dentro dessa lei que já está aí há 17 anos. Rafaela, sua percepção sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha? Olha, eu acredito, como foi colocado, que é uma lei muito importante, porém, vendo os números, hoje em dia, que continuam sendo absurdos em relação à violência contra a mulher, a gente pode perceber que ainda tem muita coisa que precisa mudar, que precisa melhorar, e a gente sabe que não é apenas na parte da lei, mas também na parte de educação. Então, a mudança, a gente sabe que tem que vir desde casa, da escola, a sociedade tem que realmente mudar e tem que tentar conscientizar a população desde pequena a entender e também a evitar tudo que a gente vê hoje, esses números que continuam, infelizmente, em 2022, como a gente vê hoje, que é um absurdo. 12:12, programa Gente que Fala, edição de terça-feira por aqui. A gente está na Rádio 365, ao vivo, também pela UTV, a TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo assunto aqui para vocês. A Espanha conquistou a Copa do Mundo de Futebol Feminino sobre a Inglaterra, no último domingo, todo mundo acompanhou, mas a grande repercussão aconteceu durante a premiação das jogadoras. No momento da entrega das medalhas, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, deu um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso, para surpresa geral de quem estava lá acompanhando, o mundo inteiro, aliás, né? A atleta disse numa live em seguida que não gostou da atitude desse dirigente. Ele pediu desculpas, mas ele foi denunciado por violência sexual e os torcedores cobram a sua renúncia. Ia começar aqui com o doutor Evandro a respeito desse tema, mas eu quero ver as mulheres primeiro. E primeiro a Rafaela. Como é que isso foi na França? Como é que isso repercutiu aí? Olha, aqui eles falaram bastante sobre isso. Aqui na França, como eu já tive a oportunidade de conversar aqui com vocês, eu acredito que a relação homem e mulher é um pouco diferente do que a gente vê hoje aí no Brasil. Ainda não é o ideal, ainda a gente não tem os 50% que a gente gostaria, tanto no meio profissional quanto pessoal, mas é algo um pouco mais avançado, vamos dizer assim, principalmente na vida pessoal, onde as tarefas, tudo realmente é dividido. Então, aqui, eu acredito que, felizmente, espero que no Brasil, né, a gente vai conseguir a mesma coisa, as mulheres têm uma voz mais ativa e conseguem se impor de uma maneira que no Brasil, infelizmente, ainda é um pouco mais difícil. Então, foi muito, muito mal visto aqui, as pessoas realmente não deixaram passar, e está sendo algo que até tirou o brilho da final, de uma certa maneira, o que é ainda muito triste, porque elas fizeram algo incrível, mulheres que conquistaram um título, e mais uma vez, um homem está conseguindo, por uma atitude que não tem o menor sentido, estragar, né, e tirar o foco do que deveria ser, que é a vitória das meninas. Então, realmente, é mais um episódio lamentável. Magda, o que você pensa desse beijo forçado, né? O Luís Rubiales, ele segurou o rosto da Jenni Hermoso para dar o beijo nela. Eu fico quando eu vi, né? Eu vi comentários, fui olhar, eu fiquei assim pensando: se publicamente uma pessoa é capaz de fazer isso, né? A gente está ali mundialmente, sabia que as pessoas iam ver.
o que acontece longe desse lugar, né? Então, eu acho que é um lugar que eu comecei a encaixar e fazer essa pergunta, porque muitas vezes a gente é silenciada, né? Aconteceu isso, e geralmente é quem está no poder, né? Essas pessoas que estão no poder, esse homem branco, hétero, que está no poder, que consegue fazer o que ele quer, né? E aí eu acho que agora a gente consegue ter isso, a gente consegue ter entre as mulheres a sua sororidade, entre as mulheres da branquitude, e entre nós a nossa sororidade de dizer quantas vezes, né, eu tenho que realmente dar risadinha e não fazer nada, né? Porque na hora ali dá vontade de, sei lá, e aí as pessoas falam, mas ela riu. Às vezes você ri de nervoso mesmo. Às vezes você ri de um lugar que você fala, quantas vezes você realmente está diante de uma situação tão constrangedora, tão violenta, que você não consegue ter nenhum tipo de reação. Então, a minha pergunta que eu fiz, olhando aquela cena, é se o cara é capaz, né? E eu não estou falando do homem, do Luiz Rubiales, eu estou dizendo da questão desse homem que tem o poder, o quanto que ele pode ser capaz de fazer, né? Fora, né? E os homens que estão no poder, eu estou dizendo no geral, estou generalizando a questão, mas estou generalizando os homens em si, que é isso, né? Esse corpo que está na minha frente, eu sou capaz, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, até que ponto que essa mulher, se tivesse feito lá no vestiário, ela seria ouvida? Até que ponto que alguém chegaria e falaria, realmente aconteceu, né? Ou fica quieta, não fala nada, né? Deixa isso para lá, porque você vai arrumar uma confusão, a gente está numa final, né? Então, é esse silenciamento dessa mulher, aonde que a gente está, que espaço que a gente ocupa, que momento que a gente está na vida, né? Perder, como a Rafaela disse, o brilho dessas mulheres que conquistaram, a gente já começou com uma Copa toda errada, né? Porque a gente não tem uma divulgação como aconteceu com uma Copa masculina. A gente já teve esse grande erro, as escolas não fecharam, né? Os lugares não tiveram todo um aparato para receber essas mulheres. Então, a gente já tem aí uma discussão anterior a isso, né? De quem são essas mulheres, né? Que lugares que a gente está ocupando. E isso está acontecendo em muitos espaços, né? Infelizmente no corporativo, na educação, né? O quanto que isso está sendo visto dessa forma. Mas eu me pergunto, né? E convido as mulheres a perguntar, se olhar e falar aonde que isso poderia ir? Aonde que isso vai sempre e a gente ainda é silenciada, né? Precisa repercutir no dia seguinte. Nem na hora a gente pode se defender. Doutor Evandro Capano, e se fosse no Brasil? Se fosse um dirigente brasileiro, se fosse uma atleta brasileira e o fato tivesse acontecido no Brasil, qual seria a repercussão por aqui? Qual é o crime? Como é que ele seria punido? Olha, primeiro, Mauro, é realmente condenável a atitude dele enquanto presidente, né? Eu também vi a cena, né, que ele pega a cabeça dela e dá o beijo, né? Mas ele está bem orientado, viu, Mauro? Ele está bem orientado porque logo depois ele veio a público e disse, olha, não, foi num momento, eu não quis, tal, né? Eu não tive a intenção. Ele diz isso, né? E por que eu falo isso? Porque apesar de ser totalmente reprovável, fora de qualquer padrão do que você espera, para que a gente tenha um crime, né? Isso seja aqui, seja na Espanha, seja na França, né? Nós precisamos de uma conduta, né? E aí o doutor Rafael Paiva me ajuda, né? Nós precisamos de uma conduta objetiva, o beijo. Mas você precisa do elemento subjetivo para configurar o crime, né? Ou seja, eu tenho que cometer uma conduta com o elemento subjetivo correto, dolo, culpa, né? Ali não foi culpa, nós vamos discutir se teve o dolo ou não, né? E como ele logo em seguida ele está dizendo que não foi isso que aconteceu, foi um momento de euforia, o que eu acho que aconteceria no Brasil? Instauraria inquérito policial, né? Por importunação sexual, e se depois saísse condenação ou não, né? Isso é uma discussão interessante para os tribunais, né? Porque é muito técnico, e às vezes acaba se absolvendo por falta de elemento subjetivo, né? E aí quem não é do ramo do direito fala assim, mas pô, como? Né? Mas tem toda essa questão técnica para ser analisada. De qualquer forma, crime ou não, técnico ou não, reprovável a atitude dele. Foi isso. No entendimento, doutor Rafael. Bom, acho que os colegas trouxeram uma visão bastante ampla da situação. Realmente o doutor Evandro Capano tem razão, a lei tem dessa subjetividade, a interpretação judicial é nesse sentido, mas eu trago aqui até o destaque para a fala da Magda, né? Isso aconteceu sendo televisionado para o mundo todo. Imagino que não acontece entre quatro paredes. E essa é a grande dificuldade
dificuldade que nós temos, eu encontro, especialmente no judiciário hoje, de demonstrar que a palavra da vítima ela tem que ter importância. Claro que ela não pode vir desassociada de outros elementos, não pode ser algo extremamente fantasioso, mas a vítima tem que ser ouvida, ela tem que ter credibilidade até que se prove o contrário. O que a gente vê hoje no judiciário é um Ministério Público que é bastante complacente com essas causas de violência, é bastante, chega a ser até, muita gente brinca, né, que passa aquele pano para o abusador, para o agressor, e vem arquivando inquéritos policiais que têm elementos probatórios muito grandes. Então, isso aconteceu televisionado, foi mostrado para o mundo todo. Imagine o que essa pessoa não faz entre quatro paredes ou quando não há testemunhas. E esse tipo de crime, Evandro, é um tipo de crime que nós chamamos de crime entre quatro paredes, porque normalmente não existem testemunhas, normalmente não existe gravação, normalmente não existe nenhum laudo pericial, porque, vejo, ele é uma violência sexual. Óbvio que é uma violência sexual. A partir do momento em que eu vejo, não tenho uma violência sexual como um estupro, uma penetração forçada, não vou ter um laudo pericial. Então, isso acaba dificultando, na prática, no dia a dia, que esses crimes realmente se transformem em condenações. Agora, eu espero, de coração, que situações lastimáveis como essas, e esse programa é importante nesse ponto, inclusive, para que a gente traga à luz essa questão e para que a gente esclareça, né? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ainda é extremamente machista, é extremamente preconceituosa, culturalmente, às vezes, muito deficitária. Então, a gente precisa trazer à luz para esses homens, né? Para esses novos homens que estão sendo formados hoje. E eu até vejo, eu tenho duas filhas, tenho um filho de 18 anos, e eu vejo que a postura deles é bastante diferente, no sentido de que, vamos respeitar as mulheres, como se faz, o que talvez a gente não visse há 20 anos, há 30 anos, era uma outra cultura, uma outra cabeça. Então, isso é importante, a gente trazer à luz esses fatos e para dizer, homens, não é certo, você pode, numa de euforia, você pode beijar grama se você quiser, mas você não vai beijar uma outra pessoa, seja ela homem, seja ela mulher, porque isso é uma violência, com certeza. 12h22, pessoal. Esse é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Estamos pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet, e pelas redes sociais. Vamos seguir aqui com o próximo tema. Como uma mãe preta consegue criar seus filhos num país onde o racismo é estrutural, está enraizado na sociedade e faz crer que são banais os comportamentos violentos contra crianças e adultos pretos? Essa pergunta é recorrente à educadora parental Magda Figueiredo, que está aqui. Para Magda, é fundamental que os brancos estudem o assunto e entendam o que é o letramento racial, um conjunto de práticas que ajudam a desconstruir formas racistas de pensar e agir. E com boa parte dessa visão pode ser obtida em seu recém-lançado e-book chamado Como Criar Crianças Antirracistas. Magda, eu vou começar pela pergunta que eu fiz aqui abrindo esse tópico. Como é que a mãe preta consegue criar os filhos nesse país racista, estruturalmente falando, e com todas essas questões aí fazendo crer que são banais os comportamentos violentos contra crianças e adultos pretos? A gente vê diariamente, né? É quase que não tem como, não tem nenhuma estatística, não tem nenhum número que revela que nenhum dia uma mãe preta chora a morte do seu filho, né? Então, assim, a gente tem uma violência muito grande com essa mãe, que ao nascer, né, na gestação, ela já pensa, né? Poxa, como é que eu vou criar esse menino, né, nesse país que é racista, onde as violências estão acontecendo, cada vez mais, se o meu filho é um negro de pele escura, ou se ele é negro retinto, ele é esse negro que não é indiscutível, né? Djamila fala isso, que não tem como disfarçar, é o negro indisfarçável, que não tem como, de fato, ele não ter os seus espaços vistos como violento, ele não pode. A gente precisa educar essa criança de uma educação afrocentrada,
né, que a gente fala, que é nesse lugar, não corre, se a polícia te parar, você não responde, né? Você precisa, você está no parque, você tem que dizer para o seu filho de 7 anos para ele não correr, né? Então, isso é uma violência muito grande, e seja ela onde você está, se você tem num parque, né? Muitas vezes, eu tenho um filho negro de pele clara, que ele é afro-chileno, ele é filho de chileno branco, então ele tem um cabelo mais ondulado e a pele dele é clara. Toda semana, praticamente, tenho que responder que eu sou a mãe dele, não sou a babá dele. E aí, outro dia, ele tem 8 anos e ele disse, eu estou cansado de dizer que você é minha mãe. E eu falei, eu queria dizer para você que você não vai responder isso nunca mais, mas eu não posso, né? Porque você realmente, de fato, vai ter que responder isso muitas vezes na sua vida, né? Porque a sociedade, culturalmente, não tem letramento racial, não tem uma consciência racial para olhar essa mulher preta com essa criança e dizer, sim, ele pode ser filho dela. Qual é a dúvida que eu preciso ter, né? Mas eu preciso ter porque, deve ser, ela adotou, ou esse menino não é filho dela, mas quando ele sai com o pai, ele não sofre nenhum tipo de questão racial. Então, quando eu comecei a fazer o letramento racial, especificamente para a branquitude, foi para poder fazer esse letramento e mostrar essa consciência racial para dizer, gente, vocês precisam estudar. Não dá mais para ter esses pensamentos, né, dessas pessoas que ocupam esses espaços e elas estão fazendo o quê? Só serviço? Não. Nós temos advogados, nós temos médicos, dentistas, engenheiros, essas pessoas estão ocupando espaços, né? A gente tem não só artistas, não só jogadores de futebol negros, né? E essa sociedade precisa olhar isso. Então, esse e-book é para a escola, é para a Maura, é para a Rafaela, é para Rafael, é para todo mundo, para que todo mundo possa dizer como eu educo essa criança antirracista, mas, antes de tudo, o que eu sei? Né? Porque se você não sabe nada, como é que você educa uma criança? Então, a conversa que eu sempre tenho é neste lugar, né? Eles são reprodutores de nossas falas, de nossas ações. Eu não gosto de usar exemplo, né? Porque se você tem um exemplo na família de algo negativo, ele também vai seguir. Mas reproduzir os seus comportamentos, as suas falas, vai acontecer. Até que ponto que o adulto estuda ou o adulto sabe para poder ensinar alguém? Então, eu acho que eu sempre penso nisso, né? E trago essa reflexão para quem está ouvindo, para quem está presente, para falar, eu sei sobre isso, para eu poder ensinar? Não, eu não sei. Então, que bom que eu posso ser. Rafael trouxe, né, o quanto que a nova geração já está com outras ideias, já tem outro tipo de letra. As escolas estão preocupadas já com isso. Estão fazendo esse letramento racial, essa consciência racial para as crianças. E aí chega em casa, pergunta, para de falar sobre isso, racismo não existe, isso é bobeira, agora tudo é racismo, para de falar sobre isso, a gente não tem que ter essa conversa não, a gente é branco, não tem nada a ver com isso. E aí que é a grande questão. Queria abordar com você uma outra questão também, Magda, e aí não relacionada com as crianças, mas relacionada com as mães pretas, sejam elas casadas com pretos ou com brancos, ou até solteiras, as mães solteiras que têm seus filhos. Como lidar com essa situação enraizada do racismo estrutural, se já é difícil para uma mãe branca, solteira, com filho, e uma mãe preta? Aí eu preciso falar de afeto, né, Mauro? Porque a gente é muito assexualizada. A gente estava falando agora da questão do gênero, né, da mulher, e a gente está a serviço de quê? Né? A gente é vista como? Né? No carnaval, os nossos corpos estão aí, né? Nesse lugar de que eu aprecio, tem agora a questão da violência, eu não toco, mas ainda nós somos vistas como objeto sexual. É uma porcentagem muito grande. Então, essa mulher, além dela ser solteira, além dela ser mãe, ela tem relações afetivas, né? E afetivas de relacionamentos. Esse homem branco, ele banca andar com essa mulher, a se relacionar com essa mulher. Fiz uma pesquisa em aplicativo de relacionamento, as mulheres pretas não se relacionam, a maioria, quase 66%, não namora em site de relacionamento, porque elas todas, o homem, ele quer ela como objeto sexual.
não como afeto, não como relação de parceiro, relações, e até isso acontece com as mães pretas e solteiras, até também, nessa questão da relação com Rafaela, com você, com outro. Às vezes tem uma amiga por cota, né? Eu tenho que ter uma amiga preta agora, mas geralmente, de fato, ela é sua amiga para você ligar, para você se relacionar, para você fazer uma ligação. Então, essa mãe preta, ela sofre muitas violências em relação ao racismo, e o afeto não se tem serviços, né? Preciso de você para fazer um serviço para mim, mas em relação de afeto, de relacionamento, de segurar uma mão, convidar para ir para um churrasco, né? Chegar na casa de alguém com essa mulher de mão dada e assumir o relacionamento com essa mulher, é muito difícil. Mas, em compensação também, essas mulheres também amam, têm suas relações, às vezes se relacionar com um homem preto tem esse afeto muito mais acentuado e colocado, porque quando ela chega e diz sofrer racismo hoje, ele sabe o que ela está falando. Ele não vai dizer, bobeira, deixa isso para lá, continua aí, acho que é exagero da sua cabeça. Às vezes a gente escuta isso de uma pessoa de um relacionamento interracial, e dentro de uma relação você pode ter a possibilidade de realmente entender, porque ele também sofre essa violência e sabe o que você realmente está dizendo. Mas os dados e os números de relacionamento afetivo entre parceiros, entre mulheres pretas, é bem inferior a uma mulher branca, e se ela tiver uma classe social, então ela mais ainda tem a possibilidade de ter amor do outro, ao invés de só uma relação de serviço. Magda, para a gente encerrar esse tópico, como criar crianças antirracistas, que é o tema aí do seu e-book, onde encontrar? Eu tenho um Instagram, que chama Negra Magda _, as pessoas podem entrar, eu já deixei até a tagzinha lá para ficar em cima, que aí eu acho que pode acessar, é um material que tem 42 páginas, foi uma pesquisa de 2 anos que eu fiz, eu acho que vale as pessoas terem, e eu digo, né, tem você que é professor, você que é de outro ramo de trabalho, não é um e-book só para você que tem filho, mas um e-book para a vida, né, para que tenha aí uma relação antirracista e consiga ter essa consciência racial, que é o mais importante para que a gente diminua, né, as questões raciais que acontecem com as crianças, adolescentes e os adultos negros do nosso mundo aí. Legal, 28 minutos para 1h agora, pessoal. Vamos fazer uma paradinha breve, intervalo do programa Gente que Fala. A gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Aproveite por aí, tome um gole de água que a gente já volta. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 27 minutos para 1h agora, este é o programa Gente que Fala. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também por imagens, pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Eu vou aproveitar agora para apresentar, vou colocar aqui na nossa conversa, o Dr. Fernando Barbosa Dias, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Ele se junta aqui para um assunto que a gente vai abordar a partir de agora. Tudo bem, doutor Fernando? Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos participantes do programa de hoje. Parabenizo a Magda pela exposição que ela acabou de fazer, eu estava escutando aqui. Também dou boa tarde a todos os demais e aos nossos ouvintes. Obrigado, doutor Fernando, pela presença aqui com a gente. Vamos tratar do seguinte, olha, a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, se manifestou em defesa do entendimento adotado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal de que o juiz
não está mais impedido de julgar causas de clientes de escritórios de advocacia de parentes deste juiz. Eu confesso que quando eu vi essa notícia, fiquei com dificuldade de entender. Vamos colocar as duas regras, então, como é hoje e como é que vai ficar a partir desse entendimento, doutor Fernando? Vamos sim. Vamos lá, né? Esse julgamento ele foi um julgamento, primeiro de tudo, né? Temos que colocar os fatos como eles são. Ele é um julgamento que já estava fazia tempo no Supremo para ser decidido e foi finalizado no final de semana, porque tem a possibilidade do plenário virtual, né? E foi finalizado no final de semana. Primeiro, Mauro, é o seguinte, então vamos imaginar, o Mauro é juiz, o Fernando é filho do Mauro. Isso não estou denunciando a idade de ninguém, mas então o Mauro é juiz e o Fernando é filho do Mauro e é advogado. E aparece um processo para o Mauro em que o Fernando é advogado. Nesse tipo de caso, o código já previa que o Mauro não podia atuar, tá? Então, o código já previa isso. Isso é a regra antiga do código. Teve uma discussão na década passada para aumentar essa regra, para não é só quando o Fernando assina a petição para o Mauro, que é o pai dele, para o Mauro não poder atuar. Teve uma grande discussão. Não foi uma discussão de boteco, uma discussão restrita a São Paulo, foi uma discussão que aconteceu no Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça, junto com a Câmara e o Senado, quando teve a votação do novo código, falou, olha, isso não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente no nosso país. Por quê? Porque, às vezes, é o Otávio que faz a petição para o Mauro, mas o Fernando está por detrás, sem aparecer. Sim. Entendeu? E essa tinha sido a discussão. Ou seja, a gente estava num caminho, a gente reclama tanto do país, mas estava certo. E aí vem o julgamento feito com um requerimento da própria Associação Brasileira de Magistrados, a Associação dos Magistrados Brasileiros, que pede a inconstitucionalidade do dispositivo que previu essa regra, o dispositivo é o quê? Como é que está escrito esse dispositivo? Há impedimento do juiz, sendo lhe vedado exercer a função no processo, quando figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, outro escritório está no caso, mas o filho do juiz, mulher do juiz, também tem aquele mesmo cliente. Então, era uma tentativa de ampliar as hipóteses de impedimento para evitar danos à justiça, né? Danos ao conceito de impessoalidade, moralidade, neutralidade da justiça. Isso tudo, então, a partir dessa decisão da maioria dos ministros do Supremo, isso já faz com que o juiz não esteja mais impedido mesmo? A partir de agora já é pacificada essa questão? Então, sim e não, porque o juiz ainda pode se considerar impedido por qualquer outro motivo, mas aí vai depender, ele pode se declarar suspeito por um motivo diferente, ele pode ter uma outra saída, mas vai depender do caso a caso. O que usaram como justificativa, e é sempre assim, a justificativa vira sempre, aquela hipótese excepcional vira justificativa para uma regra que, ou seja, os 2% de exceção vira regra. Mas imagine um juiz no sul do país que tem um sobrinho que advoga em Roraima. Como é que o juiz em Porto Alegre vai saber o que o filho dele, o sobrinho dele está fazendo em Roraima e os clientes do sobrinho dele em Roraima? Que o cliente dele... Enfim, é uma hipótese bastante excepcional que foi utilizada para justificar a inconstitucionalidade disso. E por que, doutor Fernando, a Associação dos Magistrados Brasileiros afirma que a norma legal é inexequível? Eu vou pegar aqui um trecho do que está no parecer do Ministério Público. O Ministério Público Federal foi pela manutenção da regra, tá? O Ministério Público Federal foi pela manutenção da regra. Mas a Associação dos Magistrados Brasileiros fala, por exemplo, né? A requerente aponta que a inserção desse dispositivo, que foi julgado inconstitucional,
se presta apenas a permitir que jurisdicionados que se sintam contrariados por decisões judiciais venham a enxovalhar alguns magistrados. Eu acho que se eu tivesse do outro lado, o Mauro é o juiz, e eu souber que o filho do Mauro representa o mesmo cliente do caso, mas não está nos autos, eu não acho que se eu opor um impedimento ao Mauro, eu estou enxovalhando o juiz, eu só estou tentando preservar a imparcialidade da jurisdição, que diz apenas o quê? A imparcialidade da jurisdição, a imparcialidade objetiva da jurisdição. Não basta o juiz ser imparcial, ele também tem que parecer imparcial. Isso foi um julgamento do César Peluso. Ele citou isso há 10, 15 anos atrás. Enfim, eu discordo desse posicionamento. Tudo bem, está esclarecido. Doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, obrigado pela presença aqui, pela participação e esclarecimento desse tema. Até a próxima. Até, Mauro. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Olha, pessoal, 19 minutos para 1 da tarde agora. O programa Gente que Fala prossegue por aqui. Rádio 365, sua rádio de todos os dias. AltV, TV da internet e também redes sociais. Próximo tema. A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada em 2018 após diversos escândalos envolvendo práticas abusivas em relação ao uso de dados pessoais. De lá para cá, houve uma grande mudança de cultura em relação à proteção de dados, com as primeiras multas aplicadas contra os infratores da legislação, mas também um crescente temor em relação ao avanço das tecnologias e da inteligência artificial. Rafaela, para a gente começar esse tema aqui com você, qual que é a relação que a gente pode fazer entre LGPD, entre a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018, a inteligência artificial já existia naquele momento, não como hoje, que temos chat GPT e tudo muito mais avançado, né? Mas que relação a gente pode fazer entre as duas coisas? Olá, Mauro. Bom, a relação que nós podemos fazer hoje em dia entre as duas coisas é que a maioria das inteligências artificiais, elas utilizam diversos dados. Então, existe uma relação muito próxima entre as duas coisas, porque para utilizar a inteligência artificial, a gente acaba tendo que armazenar, manusear diversos tipos diferentes de dados. Então, é muito importante estar atento para que essa utilização esteja de acordo com as leis de proteção de dados. Então, a gente sabe, como você mencionou, que de 5 anos para cá, esse assunto está tendo muita relevância em diversos setores. No meu caso, que é o setor da educação, depois da pandemia, durante a pandemia, esse assunto veio à tona porque com a parte de provas à distância, de concursos feitos à distância, toda essa parte de exames, nós acabamos utilizando muitos documentos confidenciais. Então, o candidato precisa colocar uma foto dele, de um documento de identidade, a gente filma o ambiente no qual ele está, tem também a questão do sujeito, as questões dessa prova, né? Como elas são realizadas e guardadas, a parte das notas do resultado. Então, tudo isso são dados que não podem ser vazados, não podem ser perdidos e vendidos de maneira nenhuma. Então, é muito importante que as instituições, as empresas que hoje em dia utilizam tanto ferramentas com inteligência artificial ou sem, mas que seja para realizar esse tipo de atividade, eles se interessem e pesquisem se a empresa a qual eles estão utilizando a ferramenta tem uma compatibilidade com as leis de proteção de dados do Brasil, para depois não ter, né, nenhuma surpresa negativa aí com os dados dos estudantes, candidatos e dos clientes em geral. Vamos fazer uma comparação, Rafaela. A LGPD no Brasil e as normas da LGPD no Brasil com as normas de uma lei semelhante aí na França? Sim. Então, aqui no Brasil, né, quer dizer, aí no Brasil a gente tem a Lei de Proteção de Dados e aqui na França a gente tem a Lei de Proteção Europeia, né? Que, no caso, as duas são muito similares em relação a tratamento de dados, armazenamento de dados. O que muda seria a parte das sanções, quer dizer, as punições. Então, aqui na Europa, as leis ainda são
mais severas do que no Brasil. Então, por exemplo, aí no Brasil, se uma empresa ela não cumpre as leis, né, de proteção de dados, como ela faz esse tratamento, ela paga uma multa, se eu não me engano, de 2% de todo o faturamento global anual. Aqui na Europa, são 4%. Então, realmente, é o dobro, né, em relação a essa penalidade. Outra coisa, aqui as empresas na Europa que possuem um grande volume de dados que elas precisam gerenciar, armazenar, elas são obrigadas a ter uma pessoa responsável, que a gente chama oficial de proteção de dados, seria o DPO. Então, uma pessoa só responsável por esse setor. No Brasil, até então, até onde eu sei, isso não é uma regra. Não precisa ter uma pessoa encarregada disso. Então, entre as duas, existe uma similaridade. Então, uma instituição no Brasil pode utilizar uma empresa francesa tranquilamente, nós podemos dizer, porque realmente são as mesmas leis, porém, na França, na Europa em geral, ainda é mais rígido em relação às punições. A questão dos direitos autorais entra também nessa seara aí de LGPD, de chat GPT. Como é que a gente insere esse tema? Sim, entra. Então, o que eu posso dar para vocês um exemplo, então, novamente, em relação ao setor o qual eu trabalho. Então, nós temos uma plataforma para criação, correção e gerenciamento de provas, um aplicativo onde o aluno ou o candidato vai efetuar essa prova com uma segurança específica. Nós realizamos agora uma integração com o ChatGPT para facilitar, servir como assistente virtual para o professor. Então, ele pode ter toda uma facilidade de colocar o conteúdo que ele utiliza no curso, então, PDF, PowerPoint, e selecionar ali, quero que o ChatGPT me crie 30 questões, nível médio, da página 3, 7, 8, de múltipla escolha. Tudo ali vai ser criado e o professor, obviamente, a inteligência artificial não vai substituir de maneira nenhuma o professor, vai auxiliar para que ele tenha menos trabalho, ele vai revisar, selecionar e enviar aquilo. Mas nós precisamos fazer isso de uma maneira que esse conteúdo fique dentro apenas da nossa plataforma. Que se uma outra pessoa utilizar o ChatGPT e colocar, quero questões de história da França, não tem as mesmas questões do conteúdo daquele professor. Então, por isso que é importante utilizar ferramentas que podem disponibilizar o ChatGPT, como nós estamos fazendo hoje em dia, mas que estão cumprindo as leis de privacidade de dado e tendo certeza que esse histórico não vai ficar disponível para outras pessoas que utilizarem esse sistema, e também a parte da segurança do próprio sistema. Então, que a própria ferramenta tenha uma segurança onde cada perfil tem acesso às suas questões, às suas provas, onde não tem esse problema, até em relação, voltando à lei de proteção de dados, de enviar uma questão por e-mail, por WhatsApp, que seja algo que o ambiente seja controlado. Então, dessa maneira, todo mundo aproveita da inteligência artificial, mas continua estando dentro das leis. Hoje em dia, Rafael, existem muitas transações, né, que podem ser feitas, compras, marcações de consultas médicas, por exemplo. Tudo isso pode ser feito com o uso da inteligência artificial pelo WhatsApp, né? Então, você vai lá, consulta, e a inteligência te coloca ali as informações e você vai avançando até finalizar. Uma coisa é o mensageiro, é o WhatsApp, vamos falar aqui, então, garantir que aquelas informações são criptografadas de ponta a ponta e que os dados estão bem protegidos ali. Outra coisa é quem vai fazer o uso dessas informações do outro lado, ou seja, o hospital, a clínica ou a loja onde você compra determinado tipo de produto usando, né, aquela ferramenta, colocando lá absolutamente todas as suas informações, né? Podemos ficar tranquilos em relação ao compromisso de guardar bem esses dados? Olha, eu não posso confirmar para vocês que vocês podem ficar tranquilos, porque é aí que a gente cai na história que depende de quem está fazendo isso. Então, sem criar polêmicas, mas falando do WhatsApp, o WhatsApp nós sabemos que é uma empresa americana, que os Estados Unidos não têm a mesma lei de proteção de dados do Brasil. Então, nesse caso, eu não poderia confirmar para vocês que esses dados não serão vendidos e vazados de forma alguma. Então, é um pouco mais delicado.
Mas quando, por exemplo, nós falamos, então, no meio da educação, de uma instituição que vai fazer toda a parte de um concurso, tudo à distância, e que vai utilizar uma ferramenta que ela sabe que o servidor dessa ferramenta está num país que as leis são compatíveis, é primordial, porque se o servidor estiver num país onde a lei não é compatível, a gente já não tem muito o que fazer em relação a esses dados, porque é lá que eles ficam armazenados. Então, o que eu posso falar são para todas as empresas, todas as instituições que estão indo para o digital, que querem utilizar inteligência artificial, querem utilizar provas à distância, consultas à distância, tudo isso que a gente viu que teve uma revolução, elas precisam estudar, elas precisam saber quais ferramentas, principalmente, elas vão utilizar e como esses dados vão ser tratados e armazenados. Isso é o mais importante, é ter certeza que o meio que eles vão utilizar para aplicar tudo isso é algo que está compatível com as leis, com os servidores nos países que são compatíveis com as leis, para tentar, né, deixar tudo o mais seguro possível. Perfeito, 9 minutos para 1 da tarde agora. Perguntas da nossa audiência, então vamos a elas aqui, uma para cada um. Eu começo com o doutor Rafael. Quem pergunta é o Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo. Jaime, obrigado pela participação sempre aqui com a gente. Ele quer saber, doutor Rafael, uma grande campanha negativa por parte da mídia pode interferir na isenção de um júri popular em julgamentos criminais? Com certeza, com certeza. A imprensa ela tem um papel fundamental na formação da convicção das pessoas. Então, e os jurados são pessoas, então, em que pese durante o julgamento, teoricamente, os jurados ficam incomunicáveis. Então, durante aquele período em que o julgamento perdura, lá no rito do júri, os jurados são incomunicáveis, eles não têm necessariamente acesso às informações que são veiculadas pela imprensa. Porém, a gente tem que também entender que, muitas vezes, até que se chegue na formação de um júri, que haja um julgamento efetivo, esse julgamento já aconteceu, tanto pela imprensa, como hoje, muito mais forte ainda, pelas próprias redes sociais. É o julgamento da internet, digamos assim. Então, é provável, sim, que que haja algum tipo de interferência na convicção dos jurados com relação ao que eles assistem, enfim, as informações que eles recebem da imprensa e de opiniões de diversas pessoas pela internet antes do julgamento começar. Agora uma pergunta minha, doutor Rafael, porque certamente os jurados já foram impactados pelas notícias, enfim, pelo que a mídia divulgou a respeito daquele caso, antes deles propriamente serem escolhidos para participação no júri, né? E essas pessoas que querem eventualmente participar do júri são das mais diversas, estudantes de direito, pessoas comuns, das mais variadas profissões, enfim. Há alguma forma ali de você, na hora da escolha desses jurados, ali da formação desse corpo de júri, com base na vida de cada um, naquilo que a pessoa faz, tentar minimizar o impacto dessa interferência da mídia? Sim, dentro do rito do júri, há uma certa margem ali, tanto para a acusação como para a defesa, para descartar determinado jurado, inclusive sem necessidade de justificação do motivo, tá? Mas considerando assim mais critérios como às vezes o sexo masculino, feminino, a cor também pode ser usada como critério ali para definir se vai escolher um jurado de uma cor ou de outra, de um estrato social ou de outro, mas isso é bastante limitado. Agora, com relação às informações da imprensa, a gente entende que todos estão submetidos a ela, de uma forma ou de outra. O que a gente tem de uma forma muito mais clara que acontece por exemplo, em julgamentos em cidades pequenas ou menores, em que toda a comunidade daquela cidade já tem uma opinião formada, então se comenta, enfim, já houve julgamento ali pelas pessoas daquela cidade, uma cidade pequena, que todo mundo se conversa, todo mundo sabe, já comentou com fulano, com ciclano. Então, nesses casos, em que é muito mais latente uma previsibilidade de um julgamento contaminado pelo que se ouve e não pelo que se produz dentro do processo, a gente tem a possibilidade do desaforamento, que é tirar o processo
de uma vara do júri, de um tribunal do júri, de uma cidade, e encaminhá-lo para uma outra cidade. Aí, mas em casos em que a cidade é pequena, e isso já é muito mais claro. Perfeito. Magda Figueiredo, o Rodrigo Monteiro está no Facebook e pergunta o seguinte para você: qual é a sua orientação para casais brancos ou de outras etnias que adotam crianças pretas em relação às prováveis situações de racismo que irão enfrentar? Boa pergunta. Acho que primeiro é saber que você está realmente, de fato, educando uma criança preta, né? E que não dá para excluir dela a sua ancestralidade, a sua cultura, né? E é importante que ela receba essa orientação da família branca e essa família realmente estudar, né? Ter letramento racial, conseguir ter uma construção dessa consciência racial de que algumas coisas que acontecem com essa criança, por exemplo, às vezes a criança está na escola, ela entra na escola, é o lugar onde mais acontece racismo, ela chega na escola e às vezes o educador começa a dizer que ela é tímida. Não é porque ela é tímida, ela é porque é uma criança preta que está sofrendo já discriminação racial. Então é isso, eu acho que é entender esse contexto que essa criança mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo uma coisa, Mauro. Como é o nome dele que perguntou? O Rodrigo Monteiro. Rodrigo. Acho que, Rodrigo, tem uma coisa importante que, assim, quando as pessoas vão adotar uma criança preta, também pensa assim, nossa, eu vou ter muito problema, eu vou ter muita questão com as questões raciais. Então, já de fato, você já está precisando ter uma consciência racial e, de fato, você já é racista, né? Porque você sabe que você vai ter medo de ter uma criança preta. Então, a pergunta sempre você precisa estudar, a questão não é a criança, a questão é você, quanto branquitude, que precisa ter essa consciência e ter esse letramento para poder se relacionar com essa e com outras crianças pretas. Pergunta aqui para o doutor Evandro Capano, a Vitória Mendes, quem está questionando, ela está no Instagram, ela quer saber o seguinte: a nova lei 14.550 de 2023, que determina a concessão imediata de medidas protetivas às mulheres a partir da denúncia de violência, está sendo respeitada, doutor Evandro? Olha, Vitória, sim, né? E é aquilo que eu falava um pouco atrás, né? Não precisávamos ter feito uma lei nesse sentido do ponto de vista técnico-jurídico. Isso já existia. Se a pessoa está em vulnerabilidade e está correndo risco, a medida protetiva já vinha automaticamente. Por que nós fizemos uma lei nesse sentido? Para deixar mais claro, para deixar mais patente para a sociedade que a violência doméstica não é permitida, né? Tem uma questão sociológica por trás dessa lei. É isso. Para a Rafaela, a pergunta é da Daniela Neves. Ela está no YouTube e pergunta se a inteligência artificial, Rafaela, consegue avaliar os aspectos subjetivos de uma redação ou um desenho, ou apenas os critérios técnicos. Sim, hoje em dia consegue, mas eu sou a favor que a inteligência artificial nunca deve dar nenhuma nota ou nenhum comentário que vai ser depois enviado, compartilhado com o candidato. A inteligência artificial deve funcionar, como eu mencionei, como um assistente virtual. Isso quer dizer, ele vai fazer a primeira parte, mas sempre é necessário que o professor valide e veja que está tudo certo e concorde com aquela análise pré-realizada pela inteligência artificial. Legal, gente, 2 minutos para 13h, chega aqui ao final essa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. Estiveram com a gente hoje o doutor Evandro Capano, advogado e professor. Ele é doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Rafaela Manes, publicitária, diretora de Desenvolvimento de Negócios em Mercados de Língua Portuguesa da Testui. Ela está lá na França. Está em Paris, lá na França. A Magda Figueiredo também com a gente, atriz, educadora parental e ativista dos direitos humanos, colunista do jornal Orb News UOL, e o Dr. Rafael Paiva, advogado criminalista, professor de Direito Penal, Processo Penal e Lei Maria da Penha. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui nessa participação, nos esclarecimentos, ajudando na formação de opinião da nossa audiência. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, espectador, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da 365 agora, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade,
para entreter aí o seu início de tarde. Um bom programa para você, para a audiência também. A gente volta a se falar amanhã, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OL TV, TV da internet, pelas redes sociais. 1h em ponto. Tchau, até amanhã.